Olá, sou o professor Cliceu e continuamos com o projeto Cultura Civilizatória. É, Quero lembrar a todos que no programa anterior que nós escrevemos sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre ela alguns fatos relevantes têm que serem destacados, né? Todos sabemos que a Alemanha sempre foi a nação que mais colocou em risco a hegemonia norte-americana. E, portanto, os Estados Unidos precisavam de todos os meios de destruir esse império que é considerado o mais criativo, mais inventivo do Ocidente, que chama-se Alemanha. Então, a Alemanha, ela praticamente foi a líder que comandou o eixo contra os aliados. O eixo que eu me refiro era formado pela Alemanha, né, naturalmente, que comandava, a Itália, né, e o Japão, né. A Alemanha tinha como seu grande inspirador, né, o líder maior, Adolf Hitler. A Itália tinha como seu comandante Benito Mussolini, do qual não era nada simpático a Getúlio Vargas. Já Adolf Hitler, Vargas tinha uma grande consideração e respeito, e muitas vezes Vargas atendia os pedidos de Hitler. Exemplo, Vargas foi assim, o autor da perseguição a Olga Benário e a Luiz Carlos Prestes. Por que Olga Benário? Porque a Olga Benário foi a grande líder, né, judia, que foi responsável pela libertação de vários companheiros socialistas, né, que estavam presos naquele país, né, no caso na Alemanha. Então, Olga Benário foi condecorada pelo governo russo na ocasião, e isso trouxe grandes assim, preocupação a Adolfo Hitler. Então, Hitler, como já tinha em seus planos executar, como executou, mais de 6 milhões de judeus, ele mandou executar. Também essa líder judia, Olga Benário, havia interesse maior de matá-la, né? De, naturalmente, destruir com que ela sobrevivesse. E ele sabia, Adolfo Hitler, que essa mulher estava escondida aqui no Brasil e ela estava divulgando o socialismo junto com Luiz Carlos Prestes, né? Na sua famosa, né, caminhada de 25 mil quilômetros pelo território brasileiro, na coluna Prestes, né? Então a Olga Benário foi quem deu a todas as assim, orientações teóricas a Luiz Carlos Prestes para que ele fizesse o seu movimento de libertação nacional em favor da população trabalhadora, da população assim bastante oprimida, né? E deploravelmente, né, miserável, que era muito comum no território brasileiro, né, e muitas vezes até nos dias de hoje acontece ainda hoje focos de pobreza e de miséria em nosso território. Então, quando o Vargas foi preso, né, pelas tropas de Getúlio Vargas, porque a nossa heroína, né, Olga Benário, foi presa em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque ela estava fazendo um pré-natal, né? E lá, covardemente, as tropas de Getúlio prenderam a Olga, né, e o Luiz Carlos Prestes, e o Vargas mandou de presente para Hitler a Olga Benário. Ela, mais tarde, teve sua filha Leocádia, né, nos prisões lá do Reich alemão, e na sequência ela foi executada na Câmara de Gás, né, covardemente. Então, se os brasileiros tivessem um pouco de memória histórica, né, compreenderiam a luta e a morte que ela deu em favor dos brasileiros, né? Se essa mulher tivesse sido lembrada como deveria ser, ela deveria ter em cada cidade alguma placa, né, uma estátua que reverenciasse Olga Benário, né, a grande heroína judia e que deu a vida pelos brasileiros que mais sofrem. Bom, voltando à história então da Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha por objetivo destruir os judeus. Por que os judeus? Porque os judeus tinham o comando dos bancos naquele país, né? Eram praticamente dominadores do processo econômico
do qual a Alemanha se curvava, se ajoelhava para obter os seus empréstimos e vivia, portanto, à mercê desse comando judeu. E, portanto, era necessário matá-los para que esse problema fosse erradicado na Alemanha, como aconteceu realmente. Então, se nós formos ver do lado da Itália, né, Benito Mussolini foi quem fundou o fascismo, né? Mas, na verdade, Mussolini não tinha assim, as mesmas características, o mesmo potencial bélico, né, militar que tinha a Alemanha. Mas o Hitler, né, astutamente, né, com bastante inteligência, aceitou, né, a presença da Itália, porque mais atrapalhou do que ajudou o alemão na Segunda Guerra Mundial. Sendo que no final da Segunda Guerra Mundial, os alemães correram aliás, os judeus, os italianos, fugiram da briga, né? E o Brasil, como foi para enfrentar esse povo que se acovardou perante as tropas brasileiras, ele foi passado pela história como covardões, né, desse processo, né, que desenvolveu a Segunda Guerra Mundial. E, naturalmente, quem mais matou os soldados brasileiros não foram o corpo a corpo com os soldados italianos, foram combates assim que não teve um inimigo oculto, nas onde os soldados brasileiros foram vítimas das minas que eram provocadas nos caminhos por onde passava o exército do Brasil, né? E que aconteceu nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, conforme eu já venho falando agora e anteriormente. Enquanto que o Japão tinha por grande interesse, né, o domínio do Pacífico, né, e comandar aquela região onde a inspiração de Hirohito, né, e seus comandados era constante, né? Então, o Japão, mesmo depois de que a guerra foi encerrada, a Segunda Guerra Mundial foi encerrada, né, onde o próprio Adolf Hitler suicidou-se, o Japão continuou a lutar, compreende? A lutar para mostrar que ele tinha ainda intenções de dominar o Oriente com suas tropas existentes até então. Tanto é que ele fez uma invasão, assim, um ataque de surpresa ao Pearl Harbor, que era o reduto da esquadra aérea norte-americana, né? E isso despertou uma ira, né, do presidente norte-americano, que covardemente, através do governo Truman, ele mandou detonar 2 bombas atômicas, uma em Hirohito, outra em Nagasaki, onde milhares de pessoas foram mortas criminosamente pelas forças aéreas da bomba atômica norte-americana. É bom que se diga isso. E após esse crime contra a humanidade dos Estados Unidos, que até hoje é lembrado, a guerra encerrou, né? Encerrou com esse episódio lamentável, conforme nós já dissemos. É bom que todos saibam que quando a guerra acabou, o Vargas, vendo-se sozinho, né? Os seus companheiros ditadores todos foram executados. O Hitler se suicidou. Não sabe-se perfeitamente se houve esse suicídio ou se ele acabou fugindo, né, misteriosamente. O Hirohito continuou no poder. No Japão, o Mussolini foi executado em praça pública. Ele e a sua amante estavam em um hotel lá escondidos e nus eles foram arrastados para a praça, lá esquartejados em praça pública. Esse foi o desfecho da Itália. O Hirohito, conforme eu já falei para vocês, continuou no poder e depois que a guerra acabou, ele disse: a partir de agora, 50% da economia do PIB japonês será destinado à educação, porque só a educação vai ser possível reconstruir o Japão desse flagelo que aqui está hoje. E ele fez isso. E ele determinou que nem ao Papa, um japonês, tinha obrigação de se curvar, mas ao professor, todos os japoneses eram obrigados a se curvarem perante a autoridade maior do ensino japonês. Então o Japão, como deu atenção especial à educação, hoje tornou-se a segunda, porque não a terceira maior economia do mundo, graças às opiniões, assim, às iniciativas que o Hirohito determinou, né? Então no Japão o professor é muito valorizado, é muito respeitado e muito bem pago, porque eles sabem que a educação é que salva a grandeza de uma pátria, né? Educação, coisa que no Brasil infelizmente não acontece até os dias de hoje. Então o Vargas, se vendo, né, sozinho,
nesse episódio da Segunda Guerra Mundial, ele renuncia, né, ao poder, ao cargo, e deixa aberto para que novas eleições ocorram. E aí, então, para suceder Getúlio Vargas, vamos ter a presença do Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi um fracasso, não soube comandar, não soube dar destino ao Brasil durante 5 anos, né? E pela incompetência de Eurico Gaspar Dutra, o povo não viu recurso, assim, nenhum tipo de avanço de prosperidade social, econômica, educacional, em todos os campos, foi um fracasso. E então o Dutra não conseguiu fazer seu sucessor, e aí concorreu ao cargo, agora como democrata, o presidente Getúlio Dornelles Vargas, né? Em menos de um mês, o Vargas, como já tinha feito durante seus anos anteriores de governo, porque dizem que por onde ele passava, nos anos de 30 até 45, por onde ele passava, o Getúlio Vargas, ele insistia para que o filho recém-nascido do casal, ele desse a ele o direito de ele batizar. Então, essas pessoas, sendo compadre e comadre de Vargas, eles se sentiam muito bem felizes por ter como compadre o presidente da República Federativa do Brasil, né? Então, Vargas, em menos de um mês, em campanha assim relâmpago, né, ele conseguiu a cavalo, assim, a barcos, embarcações fluvial, marítima e poucas vezes aérea, ele conseguiu conquistar uma votação expressiva e se elegeu democraticamente presidente do Brasil. Ele governou o Brasil agora democraticamente de 1950 até 1954. E nesse momento desse governo Vargas, que o Brasil vai ser considerada uma nação agora com a soberania que garantisse ao Brasil o direito de ser uma potência econômica. Por quê? Vargas deu atenção à questão do renascimento ou do nascimento da indústria brasileira. Como assim? Ele destinou seus recursos maiores à construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Usina siderúrgica de Volta Redonda, que é uma cidade localizada no interior do estado do Rio de Janeiro. E lá em Volta Redonda, ele instalou a maior siderúrgica do Brasil. E então passamos a ter a fabricação do aço, que é a matéria-prima básica da indústria pesada, da indústria da produção industrial, né? E o Vargas já tinha grandes projetos, né, de natureza também de transporte, porque ele pensava em rasgar o Brasil de ponta a ponta por ferrovia, porque o Vargas era muito inteligente. Ele percebia que as maiores nações do mundo, como o caso da Rússia, do Canadá, da China, dos Estados Unidos, do Brasil, têm os maiores territórios do nosso planeta. E, portanto, só as ferrovias é que poderão garantir a soberania da economia do país. Então, ele falou, 80% vai ser ferrovia. O restante é rodovia, aéreo e transporte fluvial e marítimo. De cabotagem, naturalmente. Então, o Vargas dava essa preferência. Então, também ele tinha já com projeto, nós temos o nosso próprio carro. O Fenemê era o carro que ele conseguiu pôr na fabricação como carro com motor brasileiro, né? E nós estamos caminhando para, então, essa indústria pesada e que iria dar ao Brasil uma liderança entre as nações mais poderosas do mundo, né? E esse despertar de Vargas em levar o Brasil para essa direção de libertação dos Estados Unidos, principalmente, é que fez com que Vargas mais tarde se suicidasse. O que mais causou preocupação aos norte-americanos foi porque Vargas teve a felicidade de descobrir lá no interior da Bahia, em Lobato, o primeiro veia de petróleo. Na hora que ele descobriu o petróleo naquela região, ele falou a famosa frase: o petróleo é nosso. E quando ele fala essa frase, ele decreta o seu fim. Porque aí os Estados Unidos têm na sua carta magna, né, lá com no começo da história norte-americana, né, o James Monroe, ele é o redator da carta magna, ele escreveu que a América é dos americanos. América é dos americanos. Não é só América do Norte.
Eles até hoje entendem que a América é toda deles. É América do Norte, América do Sul, América Central. E o Brasil faz parte desse quintal dos norte-americanos. Portanto, todas as riquezas que tem nesse quintal é deles. E quando houve essa questão que o petróleo é nosso, os Estados Unidos disseram assim, não, acabou, chega. Vamos acabar com esse homem. Infelizmente, as tropas do nosso exército, né, atenta aos interesses dos Estados Unidos, não pensou duas vezes e pressionando, eles acabaram fazendo com que Getúlio Vargas se suicidasse. Vargas já tinha tido, né, as lembranças anteriores de tanto sangue que foram derramados no território brasileiro, quando ele deu o golpe, né, quando ele deu o golpe e implantou e chegou ao poder em 1930, né, com a chamado golpe de 30, né, quando ele avança com as tropas em direção a São Paulo. E também outro momento em que sangue foram derramados, quando ele prometeu a Constituição, né, em seguida ele não cumpriu, aí os paulistas se levantaram na famosa Revolução Constitucionalista e novamente sangues e mais sangues foram derramados por guerra civil entre brasileiros contra brasileiros. Então Vargas se viu, agora chega de sangue, eu vou agora me suicidar para evitar que com os meus seguidores não façam confronto aos aquele apoiam o nosso inimigo maior, o inimigo que diariamente, a cada 20 anos, eles convocam a mídia, convocam setores da ala militar e derrubam governos que procuram se promover, se destacar e fazer a justiça social, né? Vamos ter depois outros golpes, né, com a ditadura que veio em 64, 30 de março de 64, que foi outro lamentável façanha norte-americana, com o seu famoso plano, né, que vocês todos também já conhecem, chamado Operação Condor, onde os Estados Unidos entrou com um projeto de destruir os governos que tinham uma vocação de trazer a leitura socialista para o bem-estar da população trabalhadora do Brasil, população que trabalha, que estuda, que dá atenção à ciência, às artes, enfim, ao conhecimento, né? Essas pessoas não servem para os Estados Unidos. Então ele usa a mídia, ele usa forças armadas, nem todos, mas uma boa parte, e derrubam os governos que assim procedem. E o Vargas foi uma dessas vítimas, né? Então, o Vargas foi um dos períodos que estabeleceu, mas infelizmente o Brasil perdeu a grande oportunidade de termos nosso carro brasileiro, de termos as ferrovias, de termos as indústrias brasileiras, para darmos atenção a Shell, a Texaco, a Mobilói, a Nestlé, né, a Coca-Cola, que estão aí deitando e rolando, vivendo a nossas custas. Quando acontece um drama, um problema no norte-americano, vejam bem, quando acontece fatos que ocorrem lá, por questões assim ambiental, por questões econômicas, por questões de guerra, por questões de qualquer natureza, que eles têm prejuízos, quem vai pagar a conta para a recuperação norte-americana, como ocorreu agora com a pandemia, é o Brasil, é o Paraguai, é o Uruguai, é o Chile, o Peru, porque esses países fazem parte do quintal norte-americano. Eles só mexem uma vírgula nos juros e fim. Hoje não temos mais os golpes. Temos a questão econômica. E essa questão econômica está associada às mudanças de governo que são criados por eles para que não se oponham a essa leitura de mudança da economia, dos juros norte-americanos. Quem paga a conta somos nós. E até hoje os brasileiros, muitos ainda não acordaram para esse fim. O perigo está no norte. Sempre vejam isso. Está lá no norte, né? Não é os países aqui latino-americanos. O problema está lá. E o povo não acordou para esse fim ainda, né? E tem a grande mídia brasileira, capitaneada pela Rede Globo, que comanda esse movimento de destruir o Brasil e entregar de mão beijada para a economia norte-americana ser favorecida. Muito obrigado, espero que tenham gostado e voltem novamente a dar o seu like, para que vocês tenham entre o seu conhecimento, a leitura real da história do Brasil, não a oficial, porque a oficial não fala dessa maneira como estou aqui relatando. Uma próxima oportunidade, eu peço a vocês que me assistam. E não esqueçam do like, né? Tchau.